fertilização in vitro é um processo muito complexo, que precisa de muito conhecimento e muita prática. E o envolvimento do medicamento é fundamental para o sucesso do teu tratamento. E desta forma, então, a escolha desse grupo de medicamento, desse protocolo, ele é individualizado, né? Vai depender de inúmeros fatores, para que então a gente consiga a tão sonhada gravidez. Eu sou Alessandro Schufer, médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. Me acompanhe nesse vídeo e daremos dicas importantes para vocês. Os medicamentos envolvidos para uma fertilização in vitro, a gente tem que dar uma atenção bastante especial, exatamente porque está diretamente relacionado a esses medicamentos o teu sucesso, né? E a gente tenta então individualizar, para dessa forma então a gente conseguir o sucesso que a gente tão deseja, que é a gravidez, né? Existe uma expressão em inglês, que em português a gente não usa tanto, não combina muito, que em inglês chama de tailoring, né? Que é o alfaiataiar, né? Então é o alfaiate, a gente vai colocar o terno, né? Aquele protocolo daquela medicação específico para aquela paciente, para que então a gente obtenha sucesso. Desta forma, a gente, num primeiro momento, a gente divide em dois grandes grupos, né? Tem um protocolo chamado protocolo longo, outro protocolo curto, né? Então, dessa forma, você pensa qual paciente que se encaixa mais, né? Paciente que tem uma diminuição da reserva ovariana, o ovário já não está tão produtivo quanto gostaríamos, a gente pensa mais no protocolo curto, né? Desta forma, você tende a ter mais óvulos. Pacientes também, aí a partir da escolha desse protocolo curto e protocolo longo, são medicamentos diferentes, você depois vai estimular a ovulação. O objetivo desses medicamentos aqui que a gente está falando é segurar o ovário, para que a gente não perca aquele folículo maior, né? Para que então a gente consiga aspirar todos os folículos que tivermos, 4, 5, 6, 8, desta forma então maximizando o nosso resultado. Esse então é o objetivo desse grupo de medicamentos, é segurar o ovário, deixar o crescimento homogêneo desses folículos. Na estimulação da ovulação propriamente dita, a gente usa medicamentos que vão fazer o crescimento do folículo. Esse é o primordial. Alguns pacientes vão precisar de usar um outro componente, que a gente chama de LH, exatamente para maximizar o crescimento desses folículos. Então, tem paciente específico, você tem que pensar no uso, sim, do LH, na composição do seu medicamento, para que então a gente tenha um sucesso, né? E por último, a gente vai usar um medicamento para fazer a maturação folicular final, que a gente fala, né? E claro, medicina é uma ciência inexata e que mudam as verdades com o tempo, né? Então, há algum tempo atrás, a gente usava um tipo específico de medicamento. Hoje em dia, eles estão falando em usar 2 tipos de medicamento para essa maturação folicular final. Eles vão agir sobre o mesmo receptor, mas de forma diferente, então isso pode maximizar seu resultado. Dentro aqui do nosso serviço, a gente faz o levantamento de que medicamento é melhor, para que grupo é melhor. Então, hoje, nessa maturação folicular, tem 3 grupos de medicamentos disponíveis no Brasil, a gente só usa 2, porque um deles a gente viu dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa prática, que ele não oferece tanto resultado quanto os outros 2. Então, a gente aboliu, a gente não usa mais esse grupo de medicamento para a maturação folicular final numa fertilização in vitro. Exatamente para todo esse processo, para que então a gente consiga o melhor resultado. E tem um outro ponto também, que é importante, que a gente chama de pré-tratamento no ciclo curto, no protocolo curto, que a gente começa no ciclo precedente com o medicamento. Pode ser pílula, pode ser um estradiol oral ou transdérmico, exatamente para que a gente consiga esse alinhamento que eu comentei no início dos folículos, né? Porque se a gente começa o estímulo da ovulação no início do ciclo, segundo, terceiro dia do ciclo, pode ser que já tenha algum folículo maior que o outro. Dessa forma, então, esse aqui vai despontar e esse fica para trás. Então, a ideia é deixar todo mundo homogêneo, para que então a gente consiga o máximo que a gente quer naquele estímulo da ovulação. Então, dessa forma, a gente consegue maximizar nosso resultado, para que então a gente consiga obter a gravidez, que é o que a gente deseja nesse momento. Deixe seu like no vídeo e, claro, se não fez algum comentário ainda, fique à vontade para a gente poder discutir, debater, responder alguma pergunta que porventura tenha ficado. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que tenha a mesma necessidade que a tua. E estamos aqui em busca do beta positivo.